Olá, colegas da disciplina de Mecânica para Engenharia, do curso de Engenharia Civil. Existem 4 questões aí para treinamento para AP2, né? Na próxima quarta-feira. E vamos resolver as 4 questões, sendo cada questão em um vídeo diferente, para ser melhor explicado, né? Então, a questão 1, sobre pórticos. Você tem aqui um pórtico com 3 barras. E a primeira coisa que você tem que fazer é converter cargas que estão distribuídas para cargas pontuais, né? Mantendo todas as dimensões aí presentes. Então, você pega, vai fazer outro desenho, né? Convertendo essas cargas distribuídas para cargas pontuais. Vamos lá, então. Você tem aqui uma carga distribuída com a densidade de carga de 4 kN por metro, distribuída por 5 metros, né? Então você faz aquele cálculo, né? A carga vai ser a densidade de carga multiplicada pela distância. Então você tem que a densidade de carga é 4 e a distância é 5. Você vai ter que a carga pontual aí vai ser 20 kN. Ela vai ser aplicada exatamente no centro da carga, onde ela está, né? 5 metros, então vai ficar bem aqui. Então você verifica qual é essa distância aqui, que dá 2,5, né? E aqui é 5 metros. Então você vai ter o total aí de 5 metros mais 2,5, 7,5. Para você localizar aqui no outro desenho, onde vai ficar aplicada a sua carga pontual. Então, você tem o valor de 20 kN, né? Aplicados a 7,5 metros do começo da barra superior. Tudo bem. Agora vamos para cá. Uma carga de densidade 4 kN por metro é distribuída por 4 metros. Então você tem aqui, carga 2 vai ser densidade de carga multiplicado pela distância. Carga 2, 4, distância 4. Então a carga 2 vai ser 4 vezes 4, 16 kN. Tá? Também essa carga está sendo aplicada horizontalmente para a esquerda, né? Então a sua carga respectiva pontual também vai ser para a esquerda, no valor de 16 kN. Aí numa distância aqui do centro, né? 2 metros para cima e 2 metros para baixo, já que é 4 metros total, né? Esse apoio aqui é do tipo primeiro gênero, no apoio móvel. E esse apoio aqui é do segundo gênero, apoio fixo. Certo. Observe que aqui você tem uma outra carga, né, de 8 kN. Então você coloca ela aqui, 8 kN. Então você tem já as cargas que estavam nas barras convertidas, né? Aqui para o outro desenho. Agora vamos ver as reações nos apoios, né? Esse apoio aqui, como sendo do segundo gênero, vai ter uma reação, eu vou chamar de apoio A, né? Reação em A no eixo Y. E aqui também vai ter uma reação em A no eixo X, tá? Esse apoio B aqui, como sendo do primeiro gênero, só vai ter a reação em B no eixo Y, pois ele não possui aqui, é móvel em X, né? Não vai possuir a reação horizontal, tá? Muito bem. Com todas as forças já descritas no gráfico aí, no pórtico, você vai partir para as regras da isostática, né?
somatório de forças no eixo x igual a zero. Então você tem aqui, lembrando daqueles nossos padrões, que você sabe que quando uma força está para cima e para a direita, ela vai ser uma força positiva. Quando a força está para a esquerda e para baixo, ela será negativa. Forças, né? Quando se trata dos momentos, você vai ter que um momento no sentido horário é negativo e um momento no sentido anti-horário é positivo. Então, nós temos aqui para os momentos, a regrinha também. Então, nesse caso aqui, vamos somar, no caso, está para a direita, né? Então, a gente convencionou que está para a direita porque a gente não sabe qual vai ser o somatório primeiramente, mas caso desse negativo, estaria para a esquerda, né? Então, vamos lá. A reação em A no eixo X, aí você verifica qual a próxima. Aqui, ó, 16 kN. Né? Então, menos 16 kN igual a zero, porque é a outra força que está na horizontal. Então, você tem aqui o resultado que a reação em A no eixo X ela é igual a 16 kN. Ok. Agora vamos partir para as reações que estão no eixo Y. Né? Então, a reação em A no eixo Y está para cima, então ela é positiva. Você vai também colocar, né? Esqueci de colocar aqui, somatório de força no eixo Y igual a zero. Então você coloca reação em A no eixo Y. Tem outra para cima? Tem, a RBY. Né? Então você soma mais a reação em B no eixo Y. Tem outra para cima? Não mais. Então, as outras vão ser negativas, né? Porque estão para baixo. Menos 8, menos 20, igual a zero. Então, você vai ter que a reação em A no eixo Y mais a reação em B no eixo Y é igual, passa para o outro lado, vai ficar positivo, né? Os dois valores. Então, você vai ter que reação em A no eixo Y mais reação em B no eixo Y igual a 28 kN. Então, com essa equação aqui, né, você tem duas incógnitas, você vai precisar lançar mão de uma outra regra, né, da isostática, que é que o somatório dos momentos também, em relação a qualquer ponto no pórtico ou na viga, vai ser igual a zero. Então, você vai considerar aqui para o apoio em A. Considerando, então, para o apoio em A, você vai ter a... Vou colocar bem aqui. Você vai ter para os momentos que o somatório dos momentos em relação ao apoio A igual a zero. Tá? Faz aqui embaixo agora. Então vamos lá. Quando eu faço em relação ao apoio A, as forças que estão agindo nele, elas não vão ser consideradas no cálculo. Então a gente vai fazer para as outras forças que estão tendo uma distância em relação a esse ponto e uma distância ortogonal. Então, se tiver alguma força que está apontando diretamente para o apoio A, então ela não vai ser levada em consideração, né? Que é o caso da 8 kN aqui, ó. Veja, a 8 kN ela está na mesma linha de ação do apoio A. Então, o que isso significa? Que você não vai considerar essa força aqui no cálculo. Você vai considerar essa de 20, essa de 16 e a própria RBY, né? Utilizando aqui a regra do momento, aqui no canto inferior esquerdo, né? Então, vamos começar os cálculos. Você vai, então, verificar que a força de 20 kN, quando ela rotaciona em torno do ponto do apoio A, ela faz um giro no sentido horário. Então, se ela faz um giro no sentido horário, você observa aqui que vai ser um momento negativo. Então, você vai colocar aqui menos 20, né?
multiplicado pela distância, porque o momento é igual a força vezes a distância, né? Então, a distância dessa força aí de 20 kN para o apoio A na ortogonal vai ser 7,5. Então, você coloca aqui 7,5. Agora, vamos considerar a próxima força, que é de 16. Né? Para você entender qual é a distância dessa força em relação ao apoio A, você tem que ver de forma ortogonal. Você projeta aqui, continua, né? Faz aqui um traçado. E verifica que essa distância aqui, ó, acima é 2 metros, né? E essa daqui, quanto ela vale? Já que tudo era 6, então você tem que aqui seria 4 metros, certo? Então, a força de 16 kN ela está a uma distância de 4 metros do apoio em A. Só que ela rotaciona em torno do ponto A. Em que sentido? No sentido horário ou anti-horário? É no sentido anti-horário. Então, você vai utilizar aqui, ó, um momento positivo. Então, você vai colocar mais essa força 16 multiplicado pela distância dela até o apoio em A, que é 4 metros. Né? 4 metros, a distância ortogonal. Tá? E por último, você tem a RBY. Então, já usei essa. Essa aqui também não entrou no cálculo, né? Mas eu tenho que eliminar. E essa aqui, a RBY. O que você vai fazer? Você vai considerar que ela está rotacionando em torno do apoio A de maneira anti-horária, né? Então, ela vai ser positiva. Então, você coloca aqui mais essa RBY, aí vezes a distância ortogonal até o A, no caso, a distância que ela faz, todo esse valor, né? 5 mais 5, 10. Que no caso aqui faltou colocar o 2,5, né? Para completar 10. Então, RBY vezes 10, a distância ortogonal, só relembrando, né? Distância ortogonal, aqui até o ponto A. Então, vezes 10 agora, não tem mais nenhuma força igual a zero. Repare que essa equação aqui, ela só vai deixar uma única incógnita, né? Que é justamente você calcular e voltar para essa equação 1 aqui, ó, calcular o outro valor da outra reação. Então, vamos continuar. Vamos fazer aqui com a ajuda da calculadora científica. 20 vezes 7,5. Então, você tem menos 150. Né? Aí você tem 16 vezes 4 é 64. Aí mais 10 RBY igual a zero. Então, você tem que 10 RBY, passa esses daqui para o outro lado, né? Você vai ter 150 positivo e menos 64. Então, 10 RBY igual a 150 menos 64, 86. Então, você vai ter que a reação B em Y é 8,6 kN. Colocando mais um pouco. 8,6 kN. Agora é o seguinte, você volta e substitui aqui, né, na equação 1, para verificar o valor da outra reação. Então, você tem, colocando para cá, RAY mais o RBY, que é 8,6, igual a 28. Então, RAY igual a 28 menos 8,6. Então, RAY igual, você faz aí, né? 28 menos 8,6, 19,4. Então,
Você tem aí os valores das reações nos apoios, né? Tanto em A quanto em B. E agora a gente vai dar início numa outra folha aqui, né? No cálculo para cortante. Então, vou pegar uma outra folha. E eu vou redesenhar, né? Então, cortante para essa questão. Eu vou redesenhar aqui o pórtico. Já colocando os valores das reações, né? Você então tem aqui, conforme a gente viu, que a reação em A em X é 16. Então, nesse caso, para cá, eu tenho 16 quilonewtons. Tenho que a reação em B, no eixo Y, 8,6. Aqui, né? E a reação em A no eixo Y, aqui embaixo, né? 19,4. No caso da cortante, você tem que analisar nas barras A e B, né? No caso, eu vou chamar aqui de barra 1. Eu vou chamar aqui de barra 2. Vou chamar aqui de barra 3. Então, nessas duas barras, tanto na 1 como na 3, você analisa de baixo para cima, para não se confundir, né? E na barra 2, você analisa normalmente, né? No mesmo sentido dela. Então, eu tenho aqui as reações, né? Já coloquei lá. Então, agora eu vou começar o cálculo da cortante. Como é que você observa na barra 1 para iniciar a sua cortante? Você vai pegar e olhar como se fosse na horizontal. Olha, é assim que você vai fazer. E observar também o gráfico inicial. Você não precisa desse aqui, para cortante. Você precisa analisar esse daqui, tá? Juntamente com aquele que a gente vai desenhar. Observe aqui, você não tem nenhuma carga aplicada na barra 1 desde o início dela até o fim, né? Você não tem nenhuma carga, eu digo, nesse sentido, né? Na horizontal, que aqui já vira vertical, tá? Mas você tem o início dela aqui, ó, que é no 16. Então, ela começa aqui no zero, né, sua cortante, e qual a primeira reação que você tem? 16 quilonewtons. Então, você coloca, né, você coloca para cá, até aqui, o valor 16. Né? Vou fazer a visualização assim agora. Tá, 16. Agora, quando você não tem nenhuma carga aplicada aqui, você mantém o gráfico da cortante de maneira constante até o outro lado. Né? Então, pronto. Chegou lá na barra 2. Né? E o que vai acontecer agora para fechar o gráfico da cortante? Aquela força de 16 é a única força na horizontal capaz de fechar a cortante para a barra 1. Então, ela vai ser uma força transmitida pelas barras para chegar
até fechar esse gráfico da cortante. Porque você observa aqui, ó, teve 16 para a direita, você precisa então de 16 para a esquerda para fechar o gráfico aqui. O gráfico começa aqui, vem para cá, né, vai até aqui, e depois fecha com 16 de volta para cá. Então, esse valor aqui é de 16, né? Aqui também é um valor 16, bem aqui. Que é o valor de força. Ok, fechou o gráfico da cortante. Agora eu vou analisar a barra 2. Né? Barra 2 inicia aqui nesse ponto. E aí você tem que considerar uma situação aqui. Você tem uma força de 8 kN aqui na ponta da barra. Né? De 8 kN. E você também tem uma reação aqui para cima de 19,4 kN. Você vai considerar, para começar o gráfico da cortante na barra 2, com a diferença entre essas duas forças. Né? Então, se você tem para cima o valor de 19,4 e você tem o valor para baixo de 8, qual que é a diferença entre esses dois aqui? Você faz. É como se fosse, pense assim, como se fosse um cabo de guerra, né? Então você analisa aí que tem 19,4 para cima e 8 para baixo. Então quem ganhou? Quem ganhou foi para cima. Para cima aqui, o vetor, né, no valor de 19,4 menos 8, que dá o valor de 11,4 para cima. Então, a cortante aqui na barra 2, ela sai do zero e vai para cima até o valor 11,4. Tá? Caso você queira fazer no modo passo a passo, que é o modo como eu costumo fazer na faculdade, né, lá, então você começa explicando cada ponto. Você delimita todos os pontos e explica, né? Então eu vou começar a fazer isso a partir daqui. Esse meu ponto aqui eu vou chamar de ponto 0. Depois aqui é o ponto 1. Aí aqui é o ponto 2. Aí aqui é o ponto 3. Né? E aqui é o ponto 4. E nesse caso eu vou fazer os cálculos, né? Já que vai ser necessário para uma avaliação melhor na prova. Você tem aqui o ponto 0, né? E você delimita a barra 1. Então, o ponto 0 é o igual a 0, né? No caso, inicial. Tá? Então, você coloca o ponto 1, ele é igual ao ponto 0, né? Veja, aí você coloca mais 16 quilonewtons, né? Não vou colocar as unidades aqui, mas a explicação para essa soma com 16, você coloca reação em A no eixo X. Tá? Então, qual o valor do ponto 1? Vai ser ponto 0, que é 0, mais 16. Você tem, então, que o ponto 1 é igual a 16. Eu não vou colocar as unidades, mas você sabe que seria quilonewtons, né? Porque a gente está tratando aqui de força da cortante. Mas só para efeito do cálculo, subentende-se que todos eles têm que ter o quilonewtons. Tá? E aí o ponto 2. O ponto 2, o que eu posso dizer em relação ao ponto 2? Que o ponto 2 é igual ao ponto 1. Aí a justificativa, não há carga entre o ponto 1
Pode ser o ponto 0 e o ponto 3, né? Então, o ponto 0 e o ponto 3, na verdade. Que é o que você analisa aqui, né? Ponto 0 e ponto 3, não a carga. Então, o valor da cortante é constante, é o mesmo, né? Então, você coloca que o ponto 2 é igual ao ponto 1, que é 16. Tá aí. Ponto 2 é 16. E agora, o ponto 3. Né? O que é que você faz? O ponto 3, ele vai ser o ponto 2 menos o 16. E quem é esse 16 que está negativo aqui? É aquela força que veio lá da barra 3 para fechar o gráfico da cortante, né? Então, força que vem da barra 3 para fechar o gráfico da cortante. Tá? Então, você coloca que o ponto 3 é o ponto 2, que é 16, menos esses 16. Você conclui, então, que o ponto 3 é igual a zero. E você representa fechando, portanto, o gráfico da cortante. Pronto, fechou aqui, observe, né? E agora vamos começar na barra 2. Tá. Você inicia, né, no ponto 3 igual a zero. Agora você coloca o ponto 4, ele é o ponto 3, né? Aí você pode colocar esse cálculo aqui, né? No caso, mais, porque está para cima, o 19,4, né? E menos o 8, porque ele está para baixo. Exatamente na mesma direção aqui, né? Então, resultante das forças atuantes nessa direção. Então, você faz o cálculo. Ponto 4 é 0 mais o 19,4 menos o 8. Então, você tem que o ponto 4 vai dar 11,4, que é o que está representado aqui. Agora é o seguinte, vamos olhar de novo o nosso desenho inicial, porque a cortante você faz a análise dos dados e olha aqui o desenho inicial, tá? Você tem alguma carga entre esse ponto e esse outro? Você não tem, né? Aqui até aqui. Então, você já sabe que o gráfico da cortante vai ser constante, né? Constante. Então, constante. Até o centro, né? Porque é 5 para cá, 5 para cá. Tá legal. Então, aqui nesse ponto, também vai ser 11,4, né? Eu vou colocar 5. E aí eu venho para cá para o cálculo e represento essa situação. Agora eu vou precisar de colocar na outra folha aqui, né? Continuando na barra 2. Onde eu parei? Eu parei aqui. O ponto 4 é 11,4, né? Então, eu tenho que o ponto 4 ele é igual a 11,4. E eu observo que o ponto 5 ele é igual ao ponto 4. E qual a justificativa para isso? Não há carga, né? Não há carga nesse intervalo. Muito bem. Agora vamos observar
que da metade da barra 2 até o fim dela, você tem uma carga distribuída de 4 kN por metro, está distribuída por 5 metros, né? A cortante para esse tipo de carga é uma cortante que vai atravessar a barra, né? Ela vem lá de cima e atravessa a barra até lá embaixo, né? E atravessa a partir daquele ponto onde você parou, né? Você parou no 11,4, então você tem aqui um gráfico assim, que vai atravessar para o outro lado. Agora tem um detalhe para a gente observar, né? Quanto que ele vai chegar até aqui? Esse valor a gente vai verificar pela diferença de 11,4 e a força total dessa carga distribuída, que no caso a gente já sabe que é 20 kN, né? Então você pega e continua o seu cálculo aqui, né? E você vai colocar que aqui é o ponto 6 e eu preciso saber do valor dele. Então, o ponto 6 ele vai ser igual ao ponto 5. A carga está para baixo, né? Então é menos o valor daquela carga, que é quanto? 20 kN, né? Então você coloca isso aqui, 20. Aí você faz a justificativa, né? Carga distribuída entre esses pontos. Então você coloca que o ponto 6 é o ponto 5, que no caso é igual ao ponto 4, que é 11,4, menos o 20. Então você tem aqui o ponto 6 vamos fazer o cálculo aqui, né? 11,4 menos o 20 dá o valor de menos 8,6, né? Ou seja, porque passou para cá, para o outro lado, para debaixo da barra, ele será um valor negativo mesmo, né? Então, colocar bem aqui, menos o 8,6. E eu vou chamar aqui ponto 7, que ele tem que ser zero, né? Por que ele tem que ser zero? Porque é a ponta da barra. Então tem que ser zero. Olha como vai bater certinho, né? Você tem aqui um menos 8,6, com o 8,6, que é a reação de B no eixo Y para cima, vai zerar o gráfico da cortante mesmo, né? Então você coloca aqui o ponto 7, ele é igual ao ponto 6, tá para cima, né? Lembre que para cima é positivo, mais 8,6 kN. Justificativa, quem é esse 8,6? É a reação em B no eixo Y. Então, você coloca aqui o ponto 7, né? É ponto 6, menos 8,6, mais 8,6. Portanto, deu ponto 7 igual a zero. Aí você coloca, né? Fechando a cortante na barra 2. Né? Muito bem. Agora, para a barra 3, a gente vai ter uma observação a ser feita na barra 3. Né? Você vai iniciar de baixo para cima, na barra 3. E você vai observar que aquela força, aquela carga, né, que se distribuiu e se concentrou bem aqui, é no valor de 16, e é por ela que você vai começar lá em cima. Lembre-se, você vai de baixo para cima. Qual é a primeira carga que eu vejo que é cortante? Você vai analisar assim, né? Ó, como a barra na horizontal. Você vai começar daqui para cima, tá? Só que você está começando lá em cima, a força já tem que estar lá. Então, a força que vai para lá é a primeira que você observa aqui, que é no caso 16 kN, né? Então, você pode fazer exatamente isso, pegar
essa força e transportar ela para cá, né? Então, jogue ela para cá, né? No caso, ficou o valor 16 quilonewtons, né? Muito bem. Agora, você vai ter que trazer esse gráfico até zerar bem aqui, né? Que a cortante tem que ser zerada, né? E pelo fato de ser uma carga retangular distribuída de cima para baixo, o gráfico da cortante se assemelha também a esse daqui, porque você lembra que foi uma reta cortando para baixo. Agora você vai trazer a reta também inclinada até fechar o gráfico. Agora sim, eu preciso ter uma outra força de 16 para que eu consiga fechar aqui. De onde que vai vir essa força de 16 para fechar bem aqui? Olha onde ela está. Bem aqui, né? 16 quilonewtons, a reação em A no eixo X. Ela vai ser transportada para lá para fechar o gráfico da cortante bem aqui. Então, é isso que você vai fazer, né? Na barra 3, você vai considerar que aqui é o ponto 8, no caso, né? Ponto 8. Então, você vai dizer que o ponto 8 ele é igual ao ponto 7, né? No caso, tá para a esquerda a força, né? Menos 16. Então, aqui está negativo, né? Quem é esse menos 16 aí, no caso? É a força horizontal na barra 3. Então, você coloca aqui o P8 é igual a 0 menos 16. Então, ponto 8 igual a menos 16. E aí você vê que o gráfico vai ficar assim, né? Até chegar aqui no ponto 9. Que o ponto 9 tem que ser zero, né? Porque fechou o gráfico na barra 3. Então, você vai colocar aqui o ponto 9 vai ser igual ao ponto 8, né? Aí, no caso, mais 16. Quem é esse 16? É aquela força que vem daqui, né? Vem daqui. Então, daqui ela vai para lá e fecha o gráfico da cortante, né? Ela é transmitida para o outro lado. Então, reação em A no eixo X. Você tem então que o ponto P9, no caso aí, é menos 16 mais 16. Então você tem aí que o ponto 9 é igual a zero. Aí você coloca, né? Fechando, portanto, o gráfico da cortante. Certo? Então está aqui o gráfico da cortante, né? Dessa maneira, se tivesse outra cor aqui eu ia colocar também, né? Mas só para ficar bem mais explícito, você coloca assim, né? Todo o caminho que, que faz. Tá. Agora vamos para o gráfico de momento fletor, né, dessa questão. Vou fazer aqui em outra folha. Para você calcular o gráfico do momento fletor, você vai analisar todas as áreas vindas da cortante, né? E aí, a gente vai desenhar novamente o nosso pórtico, apoio A, apoio B,
Vamos agora fazer o gráfico do momento fletor. Vamos observar a seguinte situação. Você vai olhar o gráfico da cortante. Se o gráfico da cortante estiver acima do eixo que você está considerando, então vamos supor que o acima seja aqui. Não é muito bom estar com decoreba de mais e menos, porque pode confundir. Então você faz assim, ó. Você olha o seu gráfico dessa maneira, né, na horizontal. Então, você começando aqui, o gráfico da cortante está tipo para baixo da barra 1, se você olhasse assim. Se você olhasse assim, né, o gráfico estaria para cima da barra 1. Mas é bom começar sempre dessa maneira, considerando que o gráfico da cortante está para baixo da barra 1, você está olhando assim. Então, se está para baixo, o meu momento flutuante sempre vai começar aqui no zero, né? E vai estar para cima. Então, o gráfico do momento fletor vai estar para o outro lado da barra, né? Já que começa para cá. Então, nesse caso, vamos calcular essa área aqui, né? E fazer o gráfico. Bom, você tem aqui um retângulo de base 16 e essa altura aqui, né? Qual é o tamanho da barra? O tamanho da barra é 6, né? Então, você vai fazer 16 vezes 6. Você vai ter o valor de 96, né? Então, você vai colocando aqui os cálculos, né? Na barra 1. Então, área 1, gráfico da cortante. Então, você tem área 1, que eu vou colocar aqui, ó. Área 1 é igual a 16 vezes 6. Então, área 1 é igual a 96. Uma carga retangular vai gerar um gráfico de momento triangular do outro lado, né? Então, você pega e desenha aqui um triângulo saindo do zero e indo lá para o 96, né? Então, você desenha assim. Então, esse valor aqui, ó, 96. Tá? Para continuar na barra 2 é muito simples, basta você transmitir esse momento, porque é como se a barra tivesse quebrado aqui, né? Você tem aqui a barra, se ela tivesse junto, uma com a outra, né? Sim, se elas estivessem junto, a barra 1 e a barra 2, o momento seria 96, mas como houve essa quebra da barra aqui, ó, você tem que transmitir o momento para o outro. Para outra. Tem que transmitir para poder continuar. Então você transmite, ela quebrou na ortogonal aqui, ó. Então você transmite também na ortogonal, 90 graus para a direita. Esse valor aqui também vai ser 96. É muito simples quando ocorrem momentos que terminam no valor e ocorre a quebra da barra, né? Você inicia daquele mesmo valor. Muito bem. Agora é o seguinte, nós vamos ter bem aqui ao meio uma outra área, que eu vou chamar de área 2. Né? E aí, eu vou descer, como a área 2 está acima, né? Aqui, ó, o meu gráfico do momento vai descer a partir desse ponto. Repare que aqui eu subi a partir desse ponto, né? Eu subi a partir desse ponto porque o gráfico da cortante estava como se fosse para baixo da barra. Então, aqui é o contrário. O gráfico da cortante está para cima, ó. Então, no caso, agora eu vou descer o momento fletor. Mas eu vou descer quanto do 96? Eu vou verificar quanto é a área 2, né? Então, eu faço aqui, ó. A área 2 é igual, é um retângulo, então é base vezes altura. Você tem aí a base, essa medida aqui no caso, 5 metros, né? 5 vezes 11,4.
Então, você vai ter 5 vezes 11,4. Então, a área 2, ela é igual, vamos multiplicar aí, 57. Né? Tá aí. Então, você teve aí o valor de 57. Você simplesmente diminui lá de 96, né? Vai descer, pega 96 e diminui de 57. Você vai ter então o valor aí de 39, né? Agora sim, qual que é o formato desse gráfico do momento fletor também é importante. No caso, como é um retângulo, você vai descer no momento de maneira reta, né? Até o valor de 39, certo? Então vamos lá. Então você desce aqui, né? O valor 39. Você não esquece de fazer o cálculo, né? Colocando aqui. Você já está na barra 2. Então a barra 2 iniciou em 96, né? Então 96, aí menos a área 2. Né? Fica 96 menos 57, que dá o valor de 39. Aí seria ideal também numerar os pontos, né? Igual como fizemos para a cortante. Né? Você pode numerar também 0.0, ponto 1, ponto 2, ponto 3. Mas se você já quiser fazer direto, também pode. Ó. Só pegando 96 e subtraindo da área 2 lá que deu 39. Então, o meu ponto aí é o 39. Vou continuar agora, mas eu tenho que olhar aqui o gráfico da cortante, né? Temos uma situação aqui que a gente vai precisar saber quem é essa medida bem aqui, ó. A gente não sabe. Para poder calcular a área desse triângulo. Nós não sabemos, né? Então eu vou ter que refazer esse desenho. Eu vou chamar aqui esse desenho de x, essa medida aqui no desenho de x. E aqui, esse outro pedaço, como é justamente a metade da barra, que toda barra é 10, e essa metade é 5, né? Que é 5 e aqui é mais 5. Então você vai ter aqui 5 menos x. Né? Fecha aqui. Então eu vou refazer esse cálculo aqui, né? Vou fazer bem aqui esse cálculo. Colocar de novo. Porque sem essa medida x, eu não vou conseguir saber quanto é o momento fletor, né? Eu vou precisar, por causa para calcular essa área aqui, que eu vou chamar de área 3. E aqui a área 4, né? Bem aqui a área 4. No caso aqui a área 3 e aqui a área 4. Eu chamei aqui de x, né? E chamei aqui de 5 menos x. Aqui vamos considerar só os valores absolutos, porque nós estamos falando de área, né? A área é positivo. Então vamos sempre considerar valores absolutos. Essa medida aqui que sobe, nós sabemos que é 11,4, né? Aqui, 11,4. E aqui, esse lado é aqui, observe, 8,6. Né? E agora vamos fazer aqui uma semelhança de triângulos para achar esse x. Vamos lá. Você tem aqui esse lado, o cateto menor do triângulo maior aqui, ó, é 11,4. Está, aqui eu vou chamar de ângulo alfa, aqui também é ângulo alfa, oposto pelo vértice, né? Então você pode considerar cateto oposto dividido pelo adjacente, que é a tangente desse ângulo alfa, também é a tangente do outro ângulo aqui, que é o mesmo valor. Então a tangente desse ângulo é cateto oposto 11,4 dividido pelo adjacente, que é x. Aí a tangente desse ângulo, 8,6 dividido por 5 menos x. Né?
Então, vamos lá fazer o cálculo, né? Você tem meio pelos extremos. 11,4 que multiplica o 5 menos x, que é igual a 8,6x. Faz a distributiva, 11,4 vezes 5, você tem 57, menos 11,4x, igual a 8,6x. Tá? Você tem 57 é igual a 8,6x, mais 11,4x. Então, 57 igual 8,6 mais 11,4 dá o valor de 20x. Então, o x é 57 por 20. Então, você tem que o x ele é 2,85. Então, na área 3 aqui, você vai considerar esse x aqui sendo 2,85. Vamos fazer esse cálculo aí. Eu vou fazer aqui na outra folha, tá? Fica melhor. Cálculo para essa área 3. Então, a área 3 ela é igual a 11,4 vezes o x, né? Que é 2,85, dividido por 2. Então, você vai ter 11,4 vezes 2,85 dividido por 2, você tem um valor de 16,24. Mais precisamente, 245. Né? Então, você vai pegar aqui, ó, o 39, né? E vai subtrair desse valor de 16,245 para observar o próximo valor aí, né? Então, vamos fazer. Você vai pegar, então, continuando na barra 2, 39 menos, né? Porque o gráfico está para cima aqui, você desce no gráfico do momento. 39 menos 16,245. Então, você vai ter o valor de 22,755. Então, 22,755. Esse é o próximo valor do seu momento fletor aí, né? Então, 22, mais ou menos aqui, né? 22,755. É o seguinte, no caso, como é um triângulo, o momento fletor aqui ele não vai descer de forma reta. Ele vai descer como se fosse um arco de parábola, né? Porque a gente não vai se ater a esse ponto, mas o momento fletor, pelo fato de ele ser uma integral da cortante, então ele uma integral de uma função que gera um triângulo aqui de área, vai acabar gerando para cá um gráfico de função do segundo grau, que é um arco de parábola, né? Então, você simplesmente desce mais ou menos assim, sim, o gráfico, né? Lembrando que continua, não é que a partir de 39 ele desce de forma reta, né? Não, mais ou menos assim, tá? Então, tudo bem. A gente vai fazer agora calcular a área 4. No caso da área 4, olha, voltando para cá, repare, você vai precisar pegar o 5 menos x. O x é 2,85. Então, 5 menos 2,85. Esse valor aqui é 5 menos 2,85. Que vai dar quanto?
2,15. Então, você vai ter 2,15, você vai ter 8,6, né? Que já dá para calcular a área 4. Então, você vai colocar aí. É a área 4, né? Aqui. Área 4, ela é igual a 2,15 vezes o 8,6 e dividido por 2, porque é um triângulo retângulo aí, né? Então, a área 4, vou fazer esse cálculo para ver quanto deu. 9,24. Ou melhor, 245, né? Com maior precisão. Tá. Mas o que a gente vai fazer aqui no caso? Observe, a cortante ela está para baixo agora, ela mudou de sentido. Aqui estava para cima, a gente desceu no momento do gráfico do momento fletor. Como ela passou para baixo, agora você vai subir no gráfico do momento fletor. Então você vai somar e não mais diminuir, tá? Aqui, ó, nesse 22,755. Então você soma. Então você vai pegar 9,245 e somar com o 22,755. Então, somando esses dois valores, você vai ter 22,755. 32. Tá? Então, nesse caso aí, você vai pegar e subir no gráfico do momento até o 32. Tá? E agora ele desce até aqui, né? Para poder fechar. Tá. Lembra que eu falei que você vai dobrar a barra com o mesmo valor, né? Ó, igual como aconteceu com o 96. E aqui você também joga o 32 para cá, né? Para você continuar agora na barra 3. Né? Pronto. Agora, o que nós vamos fazer? Observe que você precisa calcular essa área aqui, né? Essa área. Então, a gente vai calcular também essa área aqui, que está entre os pontos 9, 7 e 8, né? Essa área. Você tem essa altura aqui, que no caso aí é o valor dela. É o valor 4, né? Isso é o valor 4, essa altura aí. Tá? Quatro aqui e 16 aqui, né? Então vamos lá fazer essa próxima área, né? Vou chamar de área 5. Área 5 igual toda essa parte aqui, né? Vai ficar 4 vezes 16 dividido por 2. Então, área 5 igual 4 por 2 é 2. 2 vezes 16 é 32. Repare que como ele está para baixo aqui, ó, no caso, para o outro lado da barra, você vai descer com o gráfico do momento. Vai descer. Então, vai bater certinho aqui, porque ele vai descer e vai chegar no zero. O gráfico do momento tem que começar no zero e também terminar no zero, assim como o da cortante, né? Mas ele não segue a regra da cortante para fechar toda vez que a cortante tem que fechar, né, com as forças. Aqui não. Repare que ele abriu aqui, né? Aí continuou, abriu aqui de novo e continuou para poder chegar no zero. Agora é o seguinte, esse gráfico aqui, ele é um triângulo. E lembre que o formato de uma integral do triângulo
vai ser o arco de parábola novamente para o momento. Então é isso que você vai colocar. Você não vai colocar uma reta até chegar aqui. Você vai colocar um arco de parábola, né? Até fechar aí também o, o gráfico do momento. Então faça assim, ó. Pronto, né? Então nesse caso aí fechou o gráfico do momento e está finalizada a questão, né?